Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Isabel Silveira da Fundamentari e estou hoje apresentando mais um vídeo para vocês que é sobre as etapas do tratamento de efluentes. Primeira coisa, do que é composto um efluente doméstico, ou também se fala sanitário? Olha só, se vocês olharem essas fotos que eu coloquei aqui e lembrarem, antigamente, basicamente se utilizava uma barra de sabão para quase tudo, né? E hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de produtos. Então, se vocês olharem, tem detergentes, tem produtos de beleza, produtos de higiene também. Então, tudo isso vai estar dissolvido no efluente, certo? Porque é gerado do quê? Tudo que na residência de vocês, vaso sanitário, chuveiro, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, tudo isso é o que contribui para o esgoto sanitário, certo? E eu também coloquei uma foto ali embaixo de os medicamentos. Não é que a gente coloque os medicamentos pelo ralo, mas é que quando a gente ingere um medicamento, ele nunca é 100% metabolizado no nosso organismo. Isso significa que uma parte dele é excretado na urina, ou nas fezes, até principalmente na urina, da forma original do produto. Então, o que se encontra num efluente sanitário também? Muitos resíduos de antibiótico, antidepressivos. Então, tudo isso faz parte, né, está lá diluído no esgoto sanitário e precisa ser removido na estação de tratamento. Então, basicamente, o efluente doméstico ele contém 99,9% de água e somente 1%, 0,1% de resíduos sólidos. E aí, o que se precisa para tratar esse efluente? Então, se precisa um tratamento preliminar, primário, secundário e terciário. A gente vai estar olhando cada um deles aqui nesse vídeo. Coloquei uma foto ali para vocês. Aquilo ali é um esgoto sanitário logo após o tratamento preliminar. Então, ele tem aquela característica ali, mais ou menos aquela coloração, tem bastante sólidos ali que vão sedimentar, e também tem todo esse material dissolvido que a gente comentou. No tratamento primário e secundário, tem geração de lodo, porque a gente está removendo sólidos. Então, esse lodo precisa ser tratado e precisa ser disposto. Também a gente vai dar uma olhadinha rápida nisso. Primeira coisa, precisamos remover sólidos grosseiros. Então, imagina só se todo esse material que está aí, ó, que ele está mostrando na foto que ele removeu, certo? Imagina se isso fosse parar numa estação de tratamento. O que a gente tem lá? Olha, tem bombas, tem válvulas, tem aeradores. Então, isso danificaria os equipamentos, sem contar que os tanques de tratamento ficariam cheios desses resíduos. Então, primeira coisa que se precisa no tratamento são as grades, tá? Para remover todo esse material grosseiro. E até uma coisa que eu quero comentar aqui agora, ó, que esses lenços umedecidos que se usa muito hoje em dia, eles não se degradam facilmente, eles não se desintegram. Então, isso está causando um sério problema, tanto nas tubulações como nesses processos preliminares. Então, tá, o entupimento é uma coisa seríssima. Então, o nível de atenção, de manutenção, de limpeza que precisa ser dado, hoje é muito maior do que o que era antes. Então, esses lenços umedecidos, eles não são para ser colocados no vaso sanitário, eles têm que ser dispostos no lixo, certo? Com resíduos sólidos. Então, olha só todos os problemas que estão causando. Ali na foto da direita, vocês têm um exemplo de uma peneira, certo? Que ele é um gradeamento. E olha só o eixo, certo? O que aconteceu na foto de baixo? Ele tá simplesmente danificado pela presença desses trapos, desses lenços umedecidos que eles junto vão formando eles vão se acumulando e vão formando uma massa de sólidos, que é um super problema agora para a operação dessas estações, tá? E aqui, ó, coloquei para vocês uns outros tipos de grades e que então funcionam para remover esse material mais grosseiro para não chegar na estação de tratamento. Então, aqui tem alguns tipos de diferentes tipos de equipamentos que têm o mesmo objetivo, ok? Também a gente precisa remover a areia, porque imagina, junto com todos esses sólidos, uma grande quantidade de areia chega na estação de tratamento. Então,
Da mesma forma que esses resíduos, esses trapos podem danificar os equipamentos, a areia também. A areia vai danificar minhas bombas, vai danificar a válvula, e além de encher os tanques de tratamento com areia, que não se quer isso, vai estar perdendo volume de tratamento. Então, tem duas maneiras básicas de remover areia, se vocês olharem na parte da direita, são caixas de areia, certo? Então, são equipamentos abertos, e eles têm, a areia ali vai ter a oportunidade de sedimentar e ser removida. Ali naquela foto da direita embaixo, mostra o pessoal limpando. Olha só, eles precisam estar com todo o equipamento de segurança, porque a contaminação é enorme, isso aí é um esgoto bruto, e além do que, é a área da estação de tratamento que mais tem problema de odores, porque não teve nenhum tratamento ainda, então a emissão de odores é bem grande. Como uma opção às caixas de areia, a gente tem também tanques que são mais compactos, se vocês olharem na esquerda. Então, a gente tem esses tanques para remoção de areia, certo? Então, esses tanques já podem ser fechados, reduz o problema de odores, e são mais compactos, hidraulicamente mais eficientes, talvez. Passando do processo preliminar para o processo primário, o que a gente vai fazer agora? Removemos tudo que eram sólidos grosseiros, toda a areia, e agora a gente vai fazer o quê? Remover sólidos que sedimentam. Para que isso? Eu não vou passar adiante para um tratamento uma coisa que eu posso remover por um processo físico, que é simplesmente uma sedimentação. Então, aqui, ó, tem um exemplo. Todas essas fotos que eu estou mostrando, eu estou colocando ali os links e vocês podem consultar, certo? Então, nesse caso aqui, ó, estou mostrando um decantador primário. São tanques grandes que o material vai sedimentar, vai criar aquele lodo no fundo e esse lodo vai ser removido, certo? Outra coisa que também se remove no processo primário é um material flutuante, que seriam óleos e graxas. Então, tudo isso eu posso separar antes de enviar para o tratamento para remover os sólidos dissolvidos, certo? Então, por enquanto, tudo eu posso remover com processo físico, ok? Então, ó, aqui, se vocês lembrarem, aquela fotinha que eu mostrei de um esgoto bruto, tem muitos sólidos ali que vão sedimentar. Então, isso eu posso remover agora, só deixando um determinado tempo de residência, certo? E ele vai sedimentar e eu vou ter oportunidade de tirar. Então, aqui vocês têm uma foto de um decantador primário aberto. São tanques grandes, circulares. Também tem a opção de tanques menores, certo? Um equipamento mais compacto. Esses tanques também, se vocês olharem na foto ali de baixo, ele pode ser um tanque retangular, também tem essa opção, depende do... A função é a mesma, certo? Tem determinados, várias variações desse produto, ok? E uma coisa que deve ser conhecida de vocês é a velha caixa de gordura, né, que é o que se tem em casa. Então, o que faz essa caixa de gordura? As areias sedimentam no fundo e em cima se recolhe os óleos e graxas. Então, isso é basicamente o que se faz em casa também é o que se faz na indústria, o que se faz numa estação de tratamento. E ali, semelhante a essa caixa de gordura, a gente tem um equipamento mais eficiente, que é industrial, que são os separadores tipo API. Okay? Então, por enquanto, só trabalhamos com processos físicos de remoção. O que pode flutuar seriam os óleos e gorduras, óleos e graxas, que a gente vai remover pelo topo, e o que sedimenta, que vai ser removido pelo fundo dos equipamentos, certo? Como alternativa a esses sedimentadores primários, a gente pode utilizar filtros. Não é muito comum também, em estações muito grandes, eu acho que não viabiliza, mas tem essa opção de filtros aqui, que fazem o mesmo tratamento de um decantador primário, certo? Então, passando para um processo secundário, o que a gente vai fazer agora? Remover todo aquele material que está dissolvido, certo? Todo aquele medicamento, toda a matéria orgânica que vem junto na urina, certo? Fezes, tudo isso faz parte do esgoto sanitário, ok? Então, a gente vai remover isso por processo biológico,
que na verdade é uma oxidação, e eu também posso remover isso por processos oxidativos. Um exemplo aqui seria o ozônio, mas a gente não vai falar sobre isso agora, porque o mais comum são processos biológicos para remover esse material que está solúvel, que não tem como remover por meio físico. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora? Alguns equipamentos mais modernos, mais sofisticados, para dentro da área de reatores anaeróbios e lodos ativados. Então, aqui para vocês terem uma ideia, tem todas essas variações de lodos ativados, são produtos comerciais, a maioria deles. Então, eu vou dar uma passada aqui com vocês, para vocês verem o que está no mercado atualmente. Então, dentro de reatores anaeróbios, eu mostrei aqui, ó, isso aqui são todas umas sofisticações do reator WASB. Então, se vocês olharem ali, ó, tem o WASB Plus, tem um reator anaeróbio com flotação, tem um reator anaeróbio com circulação interna. Então, o que se busca com essas sofisticações? A gente busca aumentar o contato da biomassa com o efluente, para aumentar a eficiência do tratamento, para remover o biogás de uma forma mais eficiente também, e ter equipamentos mais compactos, que façam o tratamento num tempo mais curto. Então, toda essa é a ideia que a gente vê nessas sofisticações desses equipamentos, ok? Então, aqui também eu coloquei ali, ó, o site para vocês, quem tiver maior interesse, são tudo variações de um reator WASB. Dentro de lodos ativados, então, ó, isso aqui, essa foto, mostra um lodo ativado convencional, ok? Então, vamos ver aquelas variações mais sofisticadas. O que foi se fazendo? A mesma coisa. O que eu quero? Eu quero aumentar a biomassa no meu reator. Para quê? Para tratar de uma forma mais rápida, para aumentar a eficiência do meu tratamento, para aumentar a capacidade do tratamento dentro de uma área menor, certo? Então, eu posso fazer um upgrade de uma estação que já existe, implementando essas modernidades, essas sofisticações que foram surgindo. Então, um deles, reator de membranas. O que aconteceu? Em vez de se ter, olha lá no esqueminha ali de cima, o que seria um processo tradicional? É aquele que está bem lá no topo. Ó. A gente tem os tanques de aeração e tem um decantador secundário. O que foi feito? Foi removido o decantador secundário e aí eu coloquei membranas dentro do tanque de aeração. Então, o efluente é filtrado para ser lançado, certo? Então, o efluente tratado, eu não preciso mais do decantador secundário. O decantador secundário são equipamentos enormes. Então, isso é uma vantagem. Coloquei uma fotinho ali para vocês. Aquilo ali seria o que um decantador faz. Então, se vocês olharem, ó, todo o lodo está no fundo, a parte de cima, o sobrenadante é o meu efluente tratado. Então, eu não preciso mais um decantador para fazer aquilo. As minhas membranas vão estar filtrando direto do meu tanque de aeração, ok? Outro processo, membrana. Então, agora, as membranas foram utilizadas não para remover o efluente, não mais fazendo a etapa do decantador, mas agora essas membranas elas foram colocadas como uma aeração. Então, o ar é suprido através das membranas e nessas membranas cresce um biofilme. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a minha biomassa dentro do tanque. Então, aqui, ó, nessa foto, mostra o quê? Como que eu pude aumentar a capacidade de um tanque colocando essas membranas? Então, todo o sistema, eu estou com um sistema de aeração mais eficiente e ainda por cima eu estou proporcionando um meio para as bactérias crescerem. Então, eu tenho uma biomassa muito maior, eu aumentei a minha capacidade de tratamento. Outra alternativa, olha só o que essa empresa fez, achei fantástico. Eles, dentro da mesma de um lodo ativado, o que eles fizeram? Eles colocaram um meio suporte, para quê? Para crescer mais biofilme, ter mais biomassa, colocaram uma aeração com bolhas finas, certo? E ainda colocaram plantas. Então, o que acontece? As raízes dessas plantas, elas também funcionam como um meio suporte para crescimento de biomassa. E, fora isso, esteticamente ficou muito bonito. Então, se vocês olharem o site dessa empresa,
vocês vão ver que o que eles têm desenvolvido não parece uma estação de tratamento, parece um jardim, certo? Então, ali tem uma foto e o tratamento funciona assim, e é um lodo ativado, é um sistema de lodos ativados, ok? É uma modificação muito bem pensada, né? Uma outra opção são os com MBBR, certo? Então, se tem o mesmo tanque de lodo ativado, eu tenho a minha biomassa em suspensão, mas aí o que que eu fiz? Eu coloquei esses anéis de enchimento, são anéis bem pequenininhos, onde a minha biomassa vai crescer. Então, eu vou ter tanto a biomassa em suspensão, como a biomassa em biofilme, certo? Então, aumentei muito a minha biomassa no reator. Tudo isso para quê? Para aumentar a capacidade de tratamento num espaço menor, ok? Então, nesse caso, eu vou ter um sedimentador igual, eu preciso, toda essa minha biomassa, todos os anéis, o recheio, fica dentro do reator, eu preciso ter umas peneiras bem fininhas para não deixar ele escapar, e vou precisar também sedimentar e encaminhar, então, o efluente tratado. E uma variação desse processo é esse aqui que fizeram, simplesmente é muito parecido, só que aí eu tenho uma recirculação de lodo, que naquele caso anterior eu não tenho nenhuma recirculação. Então, se vocês olharem, são processos patenteados, às vezes, alguns comercialmente patenteados, alguma diferença ou não, alguns são de domínio público, mas são todas variações de um lodo ativado, certo? Dentro de um processo terciário agora, então, o que que faz? Então, já removi naquele meu lodo ativado ou no meu reator anaeróbio, eu removi toda a matéria orgânica que estava dissolvida, ou seja, o meu carbono foi removido, ok? Então, agora eu tenho um efluente que está tratado, mas talvez eu ainda tenha muitas bactérias, eu tenho Escherichia coli, eu tenho bactérias patogênicas que eu preciso remover antes de lançar ou reusar. Então, o meu processo terciário, na verdade, é basicamente composto por desinfecção ou processos oxidativos ou filtração. Depende do que eu vou fazer, se eu vou, aonde eu vou lançar ou se eu vou reutilizar, ok? Então, são processos de polimento. Então, as fotos que eu coloquei aqui para vocês, ó, no lado esquerdo, eu tenho são membranas de ultrafiltração, e as fotos do lado direito são uma tubulação com desinfecção ultravioleta, certo? Então, processos de desinfecção também teria cloração seria um processo terciário, certo? O que ficou faltando, então, para nós? Lodo, todo lodo gerado, ok? Para que eu preciso estabilizar o lodo? Eu preciso reduzir os organismos patogênicos. Então, eu gerei lodo no tratamento primário, eu gerei lodo no tratamento secundário. Esse lodo foi enviado geralmente para um processo de digestão. Então, a gente tem digestores anaeróbios, onde eu vou gerar biogás, ok? Posso também fazer um digestor aeróbio, no caso, quando é muito pequeno, uma estação muito pequena, vale mais a pena, às vezes, fazer um digestor aeróbio. Posso fazer uma estabilização alcalina, o que que é isso? Eu vou adicionar muito cal, vou elevar muito o pH, então todos os meus patogênicos, os organismos vão morrer, ok? E um processo bem conhecido, acho que de todo mundo, é a compostagem, certo? Então, na compostagem, esse tratamento é feito nessas leiras, coloquei a foto ali para vocês, eu acho que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, ok? E, além de estabilizar o lodo, eu preciso desidratar esse lodo, não no caso da compostagem, na compostagem eu faço tudo junto. Mas quando eu tenho um lodo saindo de um digestor anaeróbio, ele é muito líquido ainda, eu preciso desaguar ele para depois dispor como biossólido. Então, processos de desidratação do lodo, a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Centrífugas, filtro prensa, leito de secagem. E também coloquei uma foto ali na esquerda, são aquelas geomembranas, né, os geobags, que vocês vão colocar o lodo ali, ele vai desaguar e depois de um tempo o lodo vai estar seco, precisa abrir essas geobags, como está ali na foto de cima, e precisa remover o lodo. E nas fotos da direita, eu tenho ali em cima um leito de secagem, e se vocês olharem a foto de baixo, ó, isso aqui é o lodo extraído de uma lagoa anaeróbia. Então, vocês olham como é líquido esse lodo, ok? Então, ele é disposto, eu não posso colocar isso, lançar ele como biossólidos, eu não posso transportar isso, porque eu estaria transportando água, né?
Então, eu coloco ele nesse leito de secagem, depois que ele secou, ele fica como está mostrado na foto ali de cima, o leito seco, que daí pode entrar um trator ali e remover esse lodo, ok? Então, isso aqui eu fiz um resumo para vocês super rápido de alguns processos mais modernos para tratamento, certo? De esses processos secundários, que é uma variação do lodo ativado, e acho que é uma boa ideia, uma boa base para quem está começando na área, ok? Se você gostou dessa aula e quer se aprofundar nesse assunto, eu te convido a participar do curso Introdução aos Processos Biológicos para o Tratamento de Efluentes. Vai ser um curso online ao vivo nos dias 26 e 27 de novembro, das 19h30 às 21 horas. O valor do investimento é de R$ 120. E para maiores informações, acesse pb.fundamentare.com. Eu deixei o link em algum lugar aqui para vocês. Encontro vocês lá.